Henrique André, ontem tivemos Copa Sul-Americana. O Atlético foi à Bolívia, voltou com um empate. Ficou aquele gostinho, né? A vitória ficou perto pro Galo ontem, mas acabou voltando com um empate e vem como favorito para a próxima quarta-feira, decisão em casa na Arena MRV. Boa noite, Henrique. Boa noite, Cirilo, pro Edu Panzi, para você que está acompanhando a nossa turma do bate-bola. E aquele empate, né, que para muitos soou como aquele gostinho de derrota, né? O Atlético estava vencendo por 2-0. Mas o Sampaoli, o Hulk e outros jogadores falaram, né, que é um resultado importante, que antes do jogo, inclusive, o torcedor do Galo assinaria esse empate, principalmente considerando a questão da altitude. Mas, pelas circunstâncias da partida, acabou ficando com esse gosto amargo, sim. O Vitor Hugo saiu bravo, falou, o Atlético fez um péssimo segundo tempo, a gente não poderia ter cedido esse empate. Novamente, com um jogador a mais, assim como aconteceu contra o Santos, e também, né, com pênaltis sendo cometidos, desta vez pelo Lianco, assim como aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro, e depois pelo Igor Gomes. Um foi desperdiçado, o outro foi feito. Então esse resultado de 2-2 sendo celebrado por grande parte do elenco, que acha que na volta o Atlético, sem esse problema da altitude, tem todas as condições de avançar. Copa Sul-Americana deixada de lado, pelo menos por enquanto, até a semana que vem, porque agora é hora de Campeonato Brasileiro e no sábado vem mais uma pedreira, desta vez o Botafogo, esse jogo, 24ª rodada, marcado para 18h30 no Rio de Janeiro, famosa 6h30 da noite. Então o Galo entrando em campo mais uma vez, sem tempo de descanso e com desfalque importante. Na verdade, desfalques. O primeiro deles, o Alexander, que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo no empate contra o Santos, não vai poder ajudar o Jorge Sampaoli neste duelo na Cidade Maravilhosa. E o outro, infelizmente, Thomas Coelho, que teve uma lesão muito feia, muito grave, ontem, no duelo contra o Bolívar, na altitude. Foi uma cena feia, inclusive. Torceu o tornozelo, fez exames ainda lá em La Paz, foi levado para o hospital e foi diagnosticado com uma fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo. O Coelho, neste momento, o Atlético está voando para o Rio de Janeiro, deixou a Bolívia por volta das 4 da tarde e daqui uma horinha mais ou menos vai chegar ao Rio de Janeiro e o Coelho, num voo fretado, vem a Belo Horizonte, onde vai realizar novos exames para marcar o processo cirúrgico. Mas, dificilmente, o atacante argentino volta a jogar pelo Galo em 2025 e uma baixa muito pesada para Jorge Sampaoli. Cirilo? Uma boa recuperação ao Coelho, realmente muito ruim, né? Um lance muito triste, infelicidade tremenda ontem nesse lance do Coelho, que ele volte bem no ano que vem, consiga se recuperar plenamente. O Panzi, sobre o jogo, o Henrique André falou sobre a história de assinar antes do jogo o empate, né? Ontem, no comecinho do pós-jogo, eu falei algo parecido com isso, porque o jogo deu gostos diferentes ao torcedor, né? Realmente, no pré-jogo, até o Alonso confirma isso na Zona Mista depois, no pré-jogo, se falasse ali, vamos fechar esse 2-2 aqui sem jogar, acho que boa parte assinaria. Inclusive o elenco assinaria, a proposta para ontem. Nós não podemos desconsiderar o cenário onde o jogo foi disputado, além do adversário, né, também, que não é um time boliviano à moda antiga, aquelas equipes bem ruins que conseguiam fazer uma grande vantagem jogando em casa e quando vinham jogar fora da altitude, levavam de 5, de 6. Mas o jogo ofereceu ao Atlético a possibilidade de ter vencido, né? Abre 2-0, o adversário tem um expulso no minuto 57, tem pênalti perdido, o Hulk perde um gol em condições claríssimas dentro da pequena área. Então, o jogo deu ao Atlético a possibilidade de sair vencedor ontem, né, Edu? Ô Cirilo, há pontos positivos a se tirar do jogo de ontem, há pontos negativos também a se lamentar e a trabalhar para corrigi-los. Aliás, os pontos negativos são repetitivos, né? Nesse Atlético de 2025, de novo, gol de bola parada, muita responsabilidade para cima do Arana, que realmente falha, mas para mim há uma falha coletiva. Se você analisar bem o lance, há 3 jogadores do Bolívar sozinhos e o Arana deixa o marcador dele fazer o gol, mas se passa dele. O zagueiro que foi expulso, ele teria feito o gol porque eram 3 livres no segundo pau, então há um erro do setor, um erro coletivo de marcação, 2 pênaltis completamente bobos, de uma falta de concentração enorme, tanto do Lianco quanto o do Igor Gomes. E aí, cara, jogar lá é muito complicado, né? O próprio Palmeiras foi lá esse ano, também fez 2-0, acabou sofrendo um empate.
Só que ganhou. Só que venceu. E o Atlético teve a chance de fazer o 3-2 também, com o Hulk, e acabou perdendo. E os pontos positivos que pode se tirar? O primeiro tempo do Atlético, altíssimo nível de concentração, como há muito tempo a gente não via, altíssimo nível de competitividade, como há muito tempo a gente não via. Foi um time ambicioso, contra-ataque, como o Atlético não encaixava há muito tempo. Isso tudo pode tirar. A bola aérea que funcionou, não pelas rebatidas, mas por não deixar o adversário fazer os cruzamentos, isso tudo funcionou. Outro ponto, Cirilo, um jeito diferente daquele que a gente está acostumado a ver dos times do Sampaoli, ou seja, o Sampaoli não fica preso ao seu estilo, jogou com linha baixa, sem posse de bola. Há vida sem o Hulk nesse time do Atlético, mas vai depender de jogo para jogo. Respeito quem acha que o Hulk tem que ser reserva, são críticas normais, mas quem vai ser o titular no lugar dele? O Júnior Santos? O Bernard? O Biel? Quem tá jogando bem, né? O João Marcelo? Algum deles tem algo que mostra que deva ser titular? Então também não acho que seja esse o caminho. Mas, no final das contas, acho que o resultado foi bom. O Atlético traz a decisão para Belo Horizonte, voltou vivo e a principal lamentação é a perda do Coelho, né? Perde o Coelho para o restante da temporada e certamente para o início da próxima temporada.